Em meio à música natalina que enchia o shopping lotado, uma jovem surda chamada Astrid sentava-se sozinha a uma pequena mesa. Os olhos vermelhos de tanto chorar depois que a família se recusou a levá-la para casa na véspera de Natal. Ninguém notou as lágrimas dela até que uma menina loira puxou a manga de um homem alto e apontou para ela. O pai solteiro deu um passo à frente e sinalizou: "Se não tem para onde ir esta noite, venha para nossa casa." Será que um simples gesto poderia mudar a vida inteira de uma pessoa naquela noite fria de dezembro? Astrid Larissa tinha 27 anos, e o mundo ficou em silêncio para ela aos 14 anos, quando uma febre alta lhe tirou a audição para sempre. Ela se adaptou tão bem quanto qualquer pessoa poderia, aprendendo a ler lábios com precisão e dominando a linguagem de sinais com a mesma dedicação que dedicava ao seu trabalho de ilustração. O seu rosto tinha uma beleza delicada que muitas vezes fazia as pessoas olharem, embora nem sempre por motivos que a deixassem confortável. Longas ondas de cabelo loiro emolduravam traços que pareciam suaves demais para a dureza que a vida lhe tinha mostrado. Naquela noite, ela usava um vestido branco de malha, sob um casaco de lã azul claro. O tipo de roupa que ela tinha escolhido cuidadosamente, porque a sua família lhe tinha dito que aquele jantar era importante, que eles queriam passar o feriado juntos pela primeira vez. Mas a sua família nunca tinha realmente aceitado o que lhe aconteceu. Para eles, a sua surdez era um fardo, um embaraço, algo que mencionavam em voz baixa quando pensavam que ela não estava a ouvir. A sua mãe tinha parado de aprender a linguagem gestual após o primeiro mês. O seu pai raramente fazia contato visual com ela. A sua irmã mais velha, Amanda, tratava-a como uma criança a quem não se podia confiar responsabilidades reais. Ao longo dos anos, tinham encontrado todas as desculpas para excluí-la de eventos importantes, de celebrações, dos simples ritmos diários da vida familiar. E hoje à noite, na véspera de Natal, eles fizeram isso novamente. A mensagem de texto chegou a 2 horas, enquanto Astrid estava sentada na praça de alimentação à espera. Emergência familiar, dizia, como se essas duas palavras pudessem justificar o fato de ela ter atravessado a cidade na neve, ter se vestido bem, ter se permitido ter esperança. Ela sabia que não havia nenhuma emergência. Havia apenas a mesma vergonha cansativa que sentiam por ter uma filha diferente, que exigia paciência, que os lembrava de que nem tudo na vida podia ser controlado ou consertado. Ela ficou no shopping porque não tinha outro lugar para ir. O seu pequeno apartamento parecia muito vazio naquela noite, muito cheio das obras de arte que ela criava na solidão, muito silencioso mesmo para alguém que vivia em silêncio permanente. Então sentou-se junto à fonte e observou as famílias a passar. Observou as crianças a puxar os pais em direção à enorme árvore de Natal no centro do átrio. Observou os casais a dar as mãos e a rir de piadas privadas. Observou e sentiu a dor familiar de estar separada de um mundo que se movia demasiado rápido para ela acompanhar. Um mundo que raramente abrandava o suficiente para a deixar entrar. Henry Corbin reparou nela porque a sua filha Audrey reparou nela primeiro. Aos 35 anos, Henry tinha aprendido a ver o mundo através dos olhos da sua filha, a prestar atenção às coisas que ela considerava importantes. Audrey tinha 7 anos, era inteligente e observadora, como as crianças costumam ser antes que o mundo as ensine a desviar o olhar do sofrimento. Tinha cabelos loiros como a falecida esposa do pai, olhos azuis que pareciam grandes demais para o seu rosto pequeno e um coração que se partia facilmente por qualquer pessoa que estivesse a sofrer. "Papá", sussurrou ela, puxando a manga dele. Henry seguiu o olhar da filha através da lotada praça de alimentação. Ele viu o que Audrey viu. Uma jovem sentada sozinha, com os ombros curvados para dentro, como se tentasse se tornar menor, lágrimas escorrendo pelo rosto, que ela enxugava rapidamente, como se tivesse vergonha de ser vista. "Acho que ela não consegue ouvir", acrescentou Audrey baixinho. Como a minha amiga Emma na escola, o peito de Henry apertou-se. Ele tinha trabalhado brevemente como técnico freelancer de reparação de eletrônica num centro comunitário anos atrás. Antes de Audrey nascer, quando a sua esposa ainda estava viva, e eles eram jovens e sem dinheiro, aceitando qualquer trabalho que encontravam. Um dos seus colegas de trabalho era surdo, um homem paciente chamado Marcus, que ensinou a Henry o básico da linguagem de sinais durante os intervalos para almoço e as tardes tranquilas. Henry nunca se tornou fluente, mas chamava
Joy puxa fluentemente, mas lembrava-se do suficiente. Lembrava-se dos gestos que as suas mãos precisavam de fazer, da forma como a comunicação podia existir para além do som. A sua esposa tinha o deixado quando Audrey tinha 2 anos. Ela tinha olhado para o seu pequeno apartamento, para o rendimento irregular de Henry, para a vida de lutas modestas que se estendia à sua frente, e tinha decidido que não era suficiente. Ela queria mais dinheiro, mais estatuto, mais do que Henry podia proporcionar. Então, ela foi embora e Henry criou a filha sozinho, trabalhando longas horas, aceitando a ajuda da vizinha Constance Matilda quando precisava de alguém para cuidar da criança, construindo uma vida simples, mas cheia de amor. Ele sabia como era ser abandonado. Sabia como era sentar-se sozinho durante um feriado e perguntar-se se alguém no mundo se importava com a sua existência. Vamos, disse ele suavemente para Audrey. Vamos dar um oi. Atravessaram a praça de alimentação juntos, passando entre mesas e cadeiras. Audrey segurava a mão do pai com força, nervosa, mas determinada. Quando chegaram à mesa de Astrid, Henry limpou a garganta suavemente, mas percebeu que era inútil. Em vez disso, moveu-se lentamente para o campo de visão dela, sem querer assustá-la. Audrey seguiu o exemplo dele, ficando ao lado dele com a coragem natural de uma criança que ainda não tinha aprendido a ter medo de ser gentil. Astrid olhou para cima com uma expressão de confusão no rosto, seguida por algo parecido com cansaço. Ela estava acostumada a ser abordada por estranhos que a importunavam ou queriam algo dela. Mas quando Henry levantou as mãos e começou a fazer sinais, a sua expressão mudou para surpresa. Está tudo bem? Ele sinalizou com movimentos cuidadosos e deliberados. Astrid piscou, com lágrimas frescas brotando dos seus olhos. Mas essas lágrimas pareciam diferentes de alguma forma. Ninguém fazia sinais para ela há meses, talvez mais. Ninguém se tinha dado ao trabalho de se comunicar com ela na sua própria língua. Ela respondeu lentamente. Estou bem, obrigada. Audrey puxou a manga do pai. O que ela disse? Henry ajoelhou-se ao lado da filha. Ela diz que está bem, mas não acho que seja verdade. Lembra-se dos sinais que lhe ensinei no carro? Audrey acenou com a cabeça, séria. Ela deu um passo à frente, subitamente tímida, e levantou as mãos pequenas. Olá, ela sinalizou com um gesto desajeitado, mas sincero. O meu nome é Audrey. A transformação no rosto de Astrid foi imediata. Ela sorriu através das lágrimas, um sorriso verdadeiro que chegou aos seus olhos e suavizou as linhas de preocupação ao redor da boca. Ela respondeu cuidadosamente, certificando-se de que a menina pudesse acompanhar. Olá, Audrey. O meu nome é Astrid. Você sinaliza muito bem. Audrey sorriu com orgulho. O meu pai ensinou-me. Ele diz que todos merecem ser ouvidos. As mãos de Astrid pararam. Ela olhou para Henry e, por um longo momento, eles simplesmente se olharam através da pequena distância entre eles. Ele viu inteligência nos olhos dela e dor, e um cansaço que falava de muitas decepções. Ela viu bondade nos olhos dele e algo mais que não conseguia definir. Algo que a fez sentir menos sozinha do que se sentia há anos. Tem algum lugar para ir esta noite? Perguntou Henry por sinais. É véspera de Natal. Ninguém deveria estar sozinho. Astrid hesitou. A verdade era complicada, repleta de vergonha e mágoa, e o tipo de disfunção familiar que era difícil de explicar a um estranho. Mas havia algo neste homem, na sua filha, no simples fato de terem atravessado uma praça de alimentação lotada para chegar até ela, que a fazia querer confiar neles. A minha família, começou ela, depois parou. Tentou novamente. Eu deveria encontrar-me com eles, mas cancelaram. Não quero ir para casa, para um apartamento vazio. Então venha conosco, Henry sinalizou. Vamos jantar e depois ir para casa decorar a nossa árvore. É bem-vinda a juntar-se a nós. Astrid olhou para ele. As pessoas não faziam coisas assim. Estranhos não convidavam mulheres surdas que nunca tinham conhecido para suas casas na véspera de Natal. Esse era o tipo de coisa que existia nos filmes, nas histórias, não na vida real, onde as pessoas estavam ocupadas e absortas em si mesmas e raramente olhavam além de suas próprias preocupações. Mas Audrey já havia decidido. Ela estendeu a mão e segurou a mão de Astrid na sua pequena mão, segurando-a com o tipo de certeza inocente que só as crianças possuem. Por favor, venha, disse ela em voz alta, as palavras hesitantes e sinceras. Temos biscoitos a mais e o meu pai faz um chocolate quente muito bom. Astrid sentiu algo se abrir no seu peito,
uma parede que ela havia construído para se proteger da decepção. Ela olhou para Henry, procurando em seu rosto qualquer sinal de pena ou condescendência, mas encontrou apenas calor humano genuíno. Ela olhou para Audrey, que sorriu para ela com uma esperança tão pura que recusar parecia impossível. Ela carregava algo no bolso do casaco a noite toda. Um cartão de Natal que ela pretendia dar à sua família. Um cartão com uma mensagem escrita com a sua caligrafia cuidadosa. Dentro do cartão havia um certificado impresso. Um anúncio de que ela havia ganho um concurso internacional de ilustração, que o seu trabalho havia sido reconhecido por pessoas que viam valor no que ela criava. Ela queria compartilhar isso com a sua família. Imaginava os rostos deles quando soubessem que ela não era inútil. Não era um fardo, que ela havia conquistado algo real e significativo. Mas eles não apareceram para recebê-lo. E o cartão agora parecia pesado, uma lembrança de esperança mal colocada. Está bem, assinou ela finalmente, com as mãos a tremer ligeiramente. O centro comercial sofreu uma falha de energia no momento em que se preparavam para sair. As luzes piscaram uma vez, duas vezes e depois apagaram-se completamente. A iluminação de emergência acendeu-se após alguns segundos, mas a atmosfera festiva e brilhante transformou-se em algo mais sombrio e sinistro. A tempestade lá fora intensificou-se, a neve caía forte agora, o vento sacudia as janelas altas que circundavam o perímetro do shopping. Astrid sentiu o pânico subir pela garganta imediatamente. A escuridão a aterrorizava de uma forma que não assustava os outros, porque ela não conseguia ouvir avisos no escuro, não conseguia ouvir passos se aproximando, não conseguia ouvir o perigo até que fosse tarde demais. Quando era criança, a irmã mais velha a trancou num armário durante uma tempestade como uma brincadeira. Sem entender que, para Astrid, a experiência não era uma travessura, mas um trauma. Ela bateu na porta por horas, gritando silenciosamente no vazio até que sua mãe finalmente a encontrou e a tirou de lá, irritada com a bagunça que ela havia feito, indiferente às suas lágrimas. Agora, o shopping estava cheio de sons confusos que ela não conseguia ouvir, com anúncios em alto-falantes que ela não conseguia entender, com o caos geral de muitas pessoas em pouca luz. Ela ficou paralisada junto à fonte, a respirar muito rápido, a visão estreitando-se como um túnel. Então Henry estava lá, entrando na sua linha de visão com intenção cuidadosa. As mãos dele formavam os gestos que ela precisava de ver. Não tenha medo. Siga-me. Eu vou mantê-la segura. A multidão agitava-se à volta deles. Pessoas tentando sair, tentando encontrar os seus carros, tentando chegar às suas famílias. Astrid sentiu-se empurrada. Sentiu a pressão dos corpos muito próximos. Sentiu a sensação avassaladora de estar perdida num mar de pessoas com quem não conseguia comunicar. As suas mãos agarraram o casaco, todo o seu corpo tremia com o esforço de manter a calma. Henry estendeu a mão lentamente, dando-lhe tempo para se afastar se quisesse, e pegou na sua mão. O seu aperto era firme, mas gentil, estabilizador. Com a outra mão, ele segurava Audrey, e juntos formavam uma pequena corrente enquanto ele navegava pelo caos em direção à saída. Audrey olhava para Astrid a cada poucos passos, oferecendo pequenos sorrisos de encorajamento. A sua presença era um ponto brilhante na confusão. Um segurança apareceu na frente deles. De repente, sua boca se movia rapidamente, sua expressão severa. Astrid não conseguia ler os seus lábios na luz fraca, não conseguia entender o que ele estava a dizer, mas viu a nitidez dos seus gestos e presumiu que ele estava zangado. Presumiu que ela tinha feito algo errado. O pânico que se acumulava no seu peito atingiu o auge, e ela sentiu os joelhos fraquejarem. Sentiu a sala começar a girar. Henry colocou-se imediatamente entre eles, o seu corpo protegendo Astrid da linha de visão do guarda. Ele falou com o homem, a boca movendo-se no que parecia ser uma explicação calma. Uma mão ainda segurando a de Astrid, deixando claro que ela estava com ele, que não estava sozinha, perdida ou precisando de ajuda além da dele. O guarda acenou com a cabeça após um momento e seguiu em frente para lidar com outras preocupações, e Henry voltou-se para Astrid. Ele sinalizou com uma mão, desajeitado, mas determinado. Ele se foi. Você está segura, estamos quase lá fora. Audrey apertou a mão de Astrid e a simples pressão, o conforto descomplicado da confiança de uma criança, ajudou Astrid a respirar novamente.
Chegaram à saída e empurraram as portas para o ar frio da noite. A neve caía densa e rápida ao seu redor. O estacionamento já estava coberto por uma camada branca que tornava a paisagem familiar estranha e onírica. A tempestade tinha se intensificado enquanto estavam lá dentro. O tipo de nevasca natalina que dominaria as notícias no dia seguinte, que prenderia as pessoas em suas casas e tornaria as viagens perigosas. Mas, por enquanto, parada sob o brilho das luzes externas do shopping, sentindo o frio dos flocos de neve em seu rosto, Astrid sentiu seu pânico começar a diminuir. Ela podia ver claramente ali fora, podia se orientar no espaço, podia respirar sem sentir que as paredes estavam se fechando. Henry levou-os até ao seu carro, um sedã antigo que já tinha visto dias melhores, mas que estava claramente bem conservado. Ele abriu a porta do passageiro para Astrid, um gesto de cortesia que parecia formal e estranhamente comovente, e depois acomodou Audrey no banco de trás. Antes de ligar o motor, ele virou-se para Astrid e sinalizou cuidadosamente. As estradas estarão ruins. Pode demorar um pouco para chegar em casa. Astrid assentiu. Ela estava mais do que bem. A ideia de voltar agora para o seu apartamento vazio, de passar a véspera de Natal sozinha depois de tudo o que tinha acontecido, parecia insuportável. O estranho e a sua filha estavam a oferecer-lhe algo que ela não experimentava há anos, o simples presente de não estar sozinha. Henry conduziu com cuidado pelas ruas cobertas de neve, com as mãos firmes no volante e a atenção concentrada na estrada. Audrey tagarelava no banco de trás, com a voz cheia daquele tipo de entusiasmo que vem de uma aventura inesperada. Astrid observava a cidade passar pela janela, os edifícios familiares tornados mágicos pela neve que caía, e sentia algo desconhecido a mexer-se no seu peito. Esperança, talvez, ou o início dela. A sensação de que talvez, apenas talvez, o Natal pudesse ser diferente este ano. Mas então o carro bateu numa placa de gelo e derrapou para o lado, e Henry teve de lutar para mantê-los na estrada. Ele conseguiu por pouco, tirando-os da derrapagem e levando o carro em segurança para o acostamento. As suas mãos tremiam ligeiramente quando ele desligou o motor. Eles ficaram sentados em silêncio por um momento, a neve acumulando-se no para-brisa, o mundo lá fora abafado e branco. Desculpem, Henry sinalizou. Isso foi assustador. Astrid abanou a cabeça. Você manteve-nos em segurança. Obrigada. Do banco de trás, Audrey falou com voz baixa e séria. Papá, acho que a menina Astrid precisa de uma família. Podemos ser a família dela? A expressão de Henry suavizou-se ao olhar para a filha no espelho retrovisor. Querida, acabamos de a conhecer, mas ela não tem para onde ir. Insistiu Audrey. E é Natal e eu gosto dela. Ela é simpática. Através da janela, Astrid observou a conversa sem conseguir ouvir as palavras, mas percebendo a ternura nos rostos deles. Ela viu a expressão sincera de Audrey, viu a resposta gentil de Henry e sentiu as lágrimas brotarem nos seus olhos novamente. Quando Audrey olhou para ela e sorriu quando a menina pressionou a palma da mão contra a janela que os separava, como se estivesse a estender a mão, Astrid sentiu algo dentro dela partir-se e sarar ao mesmo tempo. Henry saiu para empurrar o carro para fora do monte de neve em que tinham escorregado, o seu casaco imediatamente coberto de branco, a sua respiração visível no ar frio. Astrid observou-o trabalhar. Este estranho que tinha escolhido ajudá-la, que agora estava literalmente a desenterrá-la da neve. A metáfora não lhe escapou. Ela estava enterrada há tanto tempo, presa sob o peso da rejeição da sua família, do seu próprio sentimento de inutilidade, das decepções acumuladas por ser diferente, num mundo que punia a diferença. E ali estava alguém disposto a ficar com frio, molhado e cansado para a libertar. Quando finalmente chegaram ao prédio de apartamentos de Henry, o calor que os recebeu parecia um abraço. Era um lugar modesto, o tipo de prédio onde moravam famílias trabalhadoras, onde os vizinhos sabiam os nomes uns dos outros e ajudavam com as compras. O apartamento de Henry ficava no terceiro andar, um pequeno imóvel de 2 quartos que parecia instantaneamente acolhedor. Os móveis estavam gastos, mas limpos. As paredes estavam decoradas com desenhos e trabalhos escolares de Audrey. Uma pequena árvore de Natal estava no canto, parcialmente decorada. Enfeites estavam espalhados sobre a mesa de centro, como se tivessem sido interrompidos no meio da celebração. Bem-vinda à nossa casa, Henry assinou, com uma expressão tímida,
como se estivesse preocupado que ela pudesse julgar a simplicidade do que ele estava a lhe oferecer. Mas Astrid não sentiu nenhum julgamento, apenas alívio. Ela olhou em volta para as luzes amarelas quentes, para as meias penduradas na parede, para a beleza simples de um espaço cheio de amor em vez de coisas caras. Isso lembrou-lhe a casa que ela imaginava para si mesma quando era criança. Antes de compreender que a versão de sucesso da sua família era medida em metros quadrados e status, em vez de momentos de felicidade tranquila, Audrey correu para o quarto e voltou com um cobertor, que cuidadosamente colocou sobre os ombros de Astrid. Está com frio, anunciou solenemente. Precisa de se aquecer. Astrid puxou o cobertor com mais força, comovida com o gesto, e agradeceu por sinais. Henry desapareceu na cozinha e voltou com 2 canecas de chocolate quente, o vapor a subir em espirais preguiçosas. Ele entregou uma a Astrid e ficou com a outra para si. Depois sentou-se à sua frente, mantendo uma distância respeitosa. Por um longo tempo, eles simplesmente ficaram sentados juntos, sob o brilho quente das luzes de Natal. Audrey decorava a árvore, cantarolando para si mesma, ocasionalmente virando-se para mostrar a Astrid um enfeite particularmente bonito. Henry observava a filha com um tipo de atenção gentil que demonstrava um amor profundo, e Astrid sentiu o peito apertar com uma emoção que não conseguia definir. Por fim, Henry pegou um bloco de notas e uma caneta da mesa de centro e escreveu cuidadosamente. Não precisa de me contar nada que não queira contar. Mas se quiser conversar, estou aqui para ouvir. Ou observar, eu acho. Acrescentou ele com um pequeno smiley no final. E Astrid deu por si a rir, um som estranho à sua própria garganta, mas real. Pegou na caneta e no papel, com as mãos agora mais firmes, e começou a escrever. A minha família deveria encontrar-se comigo esta noite. Eles prometeram, mas cancelaram no último minuto. Eles nunca aceitaram que eu sou surda. Eles veem-me como alguém quebrado, como um embaraço. Esta noite foi apenas a mais recente decepção numa longa série de decepções. Henry leu as palavras dela com uma expressão séria e respondeu. Eles estão errados. Tu não és uma pessoa quebrada. Tu não és uma vergonha. Eu consigo ver isso mesmo tendo acabado de te conhecer. Astrid sentiu os olhos encherem-se de lágrimas novamente, mas estas eram diferentes. Eram lágrimas de alívio, de finalmente ser vista por alguém que olhou para ela e não se afastou. Ela tirou o cartão de Natal do bolso do casaco, aquele que carregara a noite toda, e entregou-o a Henry. Ele abriu-o cuidadosamente, lendo a mensagem que ela escrevera para a família. Depois, desdobrou o certificado que estava dentro. Os seus olhos arregalaram-se ao lê-lo, e quando olhou para ela, a sua expressão estava cheia de espanto e respeito genuínos. Audrey puxou a manga dele. O que é, papá? Henry mostrou o certificado à filha, explicando em termos simples que Astrid tinha ganho um prêmio muito importante pela sua arte, que pessoas de todo o mundo tinham reconhecido o seu talento. O rosto de Audrey iluminou-se de alegria e ela correu imediatamente para Astrid e abraçou-a. Tu és famosa, declarou, com a voz abafada contra o ombro de Astrid. Astrid abraçou a menina de volta, com um coração tão cheio que parecia que ia transbordar. Quando Audrey se afastou, Astrid pegou o bloco de notas e escreveu. A minha família não se importou com isso, nem sequer esperaram para saber. Mas vocês importam-se. Vocês dois importam-se e são estranhos. Por quê? A resposta de Henry foi simples, mas profunda. Porque algumas coisas são mais importantes do que o sangue. Porque a bondade não é limitada pelo quanto conhecemos alguém. Porque ninguém merece ficar sozinho na véspera de Natal. E porque, acrescentou ele, olhando diretamente nos olhos dela, você merece ser amada. As palavras se acomodaram no peito de Astrid como pedras caindo em águas calmas, criando ondulações que se espalharam, tocando lugares em seu coração que estavam congelados há anos. Eles passaram a noite decorando a árvore juntos, os três trabalhando em silêncio e harmonia. Henry ajudou Audrey a pendurar os enfeites mais altos, enquanto Astrid arrumava os mais baixos. O seu olhar artístico criou um equilíbrio e uma beleza que transformaram a sua árvore simples em algo especial. Beberam chocolate quente e comeram biscoitos que estavam ligeiramente queimados, mas ainda assim deliciosos. Jogaram um jogo de cartas que a Audrey ensinou a Astrid.
As regras eram simples o suficiente para serem seguidas sem palavras. E lentamente, gradualmente, Astrid sentiu algo dentro dela relaxar. Uma tensão terrível que ela carregava há tanto tempo que se tinha esquecido que existia. Então, perto da meia-noite, ouviu-se uma batida forte na porta. Henry abriu a porta e encontrou uma mulher parada no corredor. Sua expressão era fria e furiosa. Astrid a reconheceu imediatamente e se levantou, o cobertor caindo de seus ombros, seu corpo inteiro ficando rígido de choque e medo. Amanda Wilfred, irmã mais velha de Astrid, empurrou Henry sem ser convidada e entrou no apartamento. Ela estava vestida com roupas caras, seu cabelo estava perfeito apesar da neve, seu casaco era de grife e estava impecável. Ela olhou ao redor do espaço modesto com desdém mal disfarçado, os lábios ligeiramente curvados ao ver os móveis gastos, as humildes decorações de Natal, a pobreza óbvia do lugar. "O que diabos você pensa que está a fazer, Astrid?" exigiu Amanda com palavras duras e cortantes. A sua boca se movia rapidamente com raiva, e Astrid se esforçava para entender as palavras, captando apenas fragmentos, envergonhando a família. Estranhos e irresponsáveis em casa. Henry moveu-se para ficar ao lado de Astrid, a sua presença sólida e protetora. Ele falou com Amanda num tom calmo, mas firme, embora Astrid não pudesse ouvir o que ele disse. Fosse o que fosse, fez com que Amanda voltasse a sua atenção para ele, a sua expressão mudando para algo ainda mais desdenhoso. "E quem é você?" perguntou Amanda, a sua voz cheia de desprezo que Astrid podia ler mesmo sem som. "Um homem qualquer que acha que pode consertar a minha irmã quebrada. Ela não pode ouvir-te caso não tenhas percebido. Ela é inútil, um fardo, e certamente não precisa que tu te faças de herói." Audrey saiu do quarto onde se tinha refugiado quando os gritos começaram. O seu pequeno rosto estava feroz de raiva e mágoa. Ela correu para Astrid e envolveu os braços à volta da sua cintura, olhando para Amanda com toda a fúria justa de uma criança que testemunhou uma injustiça. "Ela não é um fardo", gritou Audrey, com a voz embargada pela emoção. "Ela é a pessoa mais simpática que já conheci. Você está a ser má." Amanda voltou o seu olhar frio para a menina. "Isso não é da tua conta, criança. Astrid vai voltar para casa comigo agora, para onde ela pertence." Mas Henry deu um passo à frente, colocando-se entre Amanda e Astrid. Quando falou, as suas mãos moveram-se ao mesmo tempo, fazendo sinais para Astrid, mesmo quando as suas palavras chegaram à irmã dela. "Astrid não precisa de ir a lugar nenhum. Ela não quer ir. Ela é adulta e, pelo que entendi, a sua família abandonou-a esta noite. Não pode aparecer agora e fingir que se importa." Ele sinalizou lentamente, certificando-se de que Astrid pudesse ver. "Queres ir embora? Queres ir com a tua irmã?" As mãos de Astrid tremiam enquanto ela respondia, seus movimentos pequenos, mas definidos. "Não, não quero ir. Quero ficar aqui, onde as pessoas me veem como uma pessoa, não como um problema a ser resolvido ou escondido." O rosto de Amanda ficou vermelho de raiva e algo que poderia ser vergonha, embora ela nunca admitisse isso. "Estás a fazer uma cena", ela sussurrou. "Estás a envergonhar-te a ti própria e a esta família." "Estou a fazer uma escolha", Astrid sinalizou, os seus movimentos ficando mais fortes, mais certos. "Estou a escolher estar num lugar onde sou desejada, pelo menos uma vez. Estou a escolher pessoas que não olham para mim com pena ou repulsa. Estou a escolher recomeçar a minha vida longe de todos vocês." As palavras pairaram no ar entre elas, pesadas com anos de mágoa acumulada. Amanda abriu a boca para responder, mas fechou-a novamente. Por um momento, algo passou pelo seu rosto. Algo que poderia ter sido arrependimento ou reconhecimento do dano que havia sido causado. Mas passou rapidamente, substituído pela máscara familiar de superioridade fria. "Tudo bem", disse Amanda finalmente. "Se queres jogar fora a tua família por esses estranhos, a escolha é tua. Mas não venhas chorar para nós quando tudo isso desmoronar. Não esperes que te aceitemos de volta quando ele se cansar de cuidar de uma rapariga surda que nem consegue cuidar de si mesma." Ela virou-se e saiu, batendo a porta com tanta força que a moldura tremeu. No silêncio que se seguiu, Astrid sentiu os joelhos fraquejarem. Ela tinha enfrentado a irmã pela primeira vez na vida. Tinha escolhido a si mesma em vez da família que a rejeitara. E o peso disso era esmagador.
Henry segurou-lhe gentilmente o cotovelo, estabilizando-a e levou-a até ao sofá. Audrey subiu ao lado dela e pegou-lhe na mão, segurando-a com força. Foste muito corajosa. Henry sinalizou, com uma expressão cheia de admiração e preocupação. Astrid respirou trêmula e sinalizou de volta. Não sei, mas acho que serei. Naquela noite, Astrid dormiu no sofá de Henry, enrolada em cobertores quentes que cheiravam levemente a detergente para a roupa e canela. Ela ficou acordada por um longo tempo, observando as luzes da árvore de Natal projetarem sombras suaves no teto, ouvindo o silêncio que era seu companheiro constante. Mas esse silêncio parecia diferente de alguma forma. Parecia menos isolamento e mais paz. De manhã, Audrey foi a primeira a acordar, como costuma acontecer com as crianças na manhã de Natal. Ela entrou silenciosamente na sala e encontrou Astrid já sentada, observando a neve cair do lado de fora da janela. A tempestade havia passado durante a noite, deixando a cidade coberta por um manto branco, imaculado e lindo. Audrey estendeu um pequeno pacote embrulhado, com o papel amassado e o laço torto, claramente embrulhado por mãos pequenas, sem a supervisão de um adulto. Para ti, sussurrou ela, mesmo sabendo que Astrid não podia ouvir, mas Astrid entendeu mesmo assim, pegando o presente com as mãos trêmulas. Dentro havia um par de luvas de malha, creme e macias, ligeiramente irregulares em alguns pontos, mas feitas com cuidado óbvio. Elas serviam perfeitamente quando Astrid as experimentou e olhou para Audrey com lágrimas nos olhos. Fui eu que as fiz, Audrey sinalizou cuidadosamente, com movimentos desajeitados, mas sinceros, para que as suas mãos não fiquem frias quando fala. A simples consideração, o reconhecimento de que as mãos de Astrid eram a sua voz, que mantê-las quentes significava manter intacta a sua capacidade de comunicar, soltou algo no peito de Astrid. Ela puxou Audrey para um abraço, segurando a menina com força, sentindo como o seu pequeno corpo se encaixava perfeitamente nos seus braços. Henry apareceu na porta, segurando 3 canecas de café e chocolate quente, o cabelo ainda despenteado do sono. Ele sorriu quando as viu abraçadas, um sorriso suave, genuíno e cheio de calor. Ele colocou as canecas na mesa e sentou-se na beira do sofá, e por um momento, os 3 simplesmente existiram juntos na luz dourada da manhã. Por fim, Henry pegou o bloco de notas e escreveu cuidadosamente. Sei que acabamos de nos conhecer. Sei que tudo isto é muito rápido e provavelmente avassalador, mas se precisares de um lugar para ficar enquanto decides o que fazer, és bem-vinda aqui pelo tempo que precisares. Sem pressão, sem expectativas, apenas um lugar seguro e pessoas que se importam contigo. Astrid leu as palavras dele 3 vezes, certificando-se de que tinha entendido, certificando-se de que aquilo era real e não um sonho do qual acordaria para se encontrar sozinha novamente. Mas as luvas nas suas mãos eram reais. A menina ao lado dela era real, e o homem que a olhava com tanta sinceridade gentil era real. Ela pegou na caneta e escreveu 3 palavras. A sua mão estava firme, apesar das lágrimas que escorriam pelo seu rosto. Eu quero ficar. O sorriso de Henry se ampliou, e Audrey gritou de alegria, jogando os braços ao redor do pescoço de Astrid novamente. Sentaram-se juntos no sofá, 3 pessoas que eram estranhas há menos de 24 horas, agora formando algo que parecia notavelmente uma família. Mais tarde, tomariam o pequeno almoço juntos, ovos mexidos e torradas, que sabiam melhor do que qualquer refeição sofisticada que Astrid já tivesse comido. Abririam pequenos presentes, nada caro, mas escolhidos com cuidado. Passariam o dia a jogar jogos e a ver os filmes favoritos de Audrey e simplesmente a estar juntos. E à noite, quando Audrey adormeceu entre eles no sofá, Henry e Astrid olharam um para o outro por cima da cabeça dela e compreenderam que algo profundo tinha mudado. Mas, por agora, na manhã de Natal, com a neve a cair suavemente lá fora e as luzes da árvore a cintilar no canto, Astrid sentiu algo que não sentia há mais anos do que conseguia contar. Sentiu que pertencia àquele lugar. Sentiu que tinha voltado para casa. E no calor desse sentimento, na simples aceitação de 2 pessoas que escolheram ver o seu valor quando a sua própria família não conseguiu, Astrid encontrou a coragem para acreditar que talvez, apenas talvez, a sua vida pudesse ser diferente a partir deste dia.
Se acredita que um único ato de bondade pode mudar uma vida, que família nem sempre tem a ver com laços sanguíneos, mas sim com a escolha de amar alguém apesar e por causa das suas diferenças, que todos merecem ser vistos, valorizados e acolhidos em casa. Então, leve esta história consigo. Partilhe-a com alguém que precise ouvi-la, porque em algum lugar esta noite, alguém está sentado sozinho num lugar lotado, esperando que uma mão se estenda, esperando que alguém diga, em qualquer idioma que compreenda: venha para casa conosco. Você não está mais sozinho.